Eu sempre ouvi dizer que algumas pessoas no texto e no contexto dizendo que se Ana não chora, Samuel não nasce. Eu não acredito que é bem assim. Se a gente for analisar bem as escrituras, a gente está lidando com uma mulher muito madura, muito segura de si, até porque para enfrentar uma penina tem que ter um psicológico muito bem centrado. Então eu não quero falar de Ana hoje, porque Ana era uma mulher bem resolvida. O texto diz que Ana chora incessantemente e ela busca a presença de Deus para que isso aconteça, para que ela possa gerar filhos por conta da sua esterilidade. Então eu vejo que Ana era uma mulher tão bem resolvida que ela conseguia sobressair a qualquer provocação que Penina tinha contra ela. A situação ela é muito mais embaixo. Quando Samuel nasce, Samuel vem contar a história de um cenário da sua casa que já era um cenário de guerra, já era um cenário um tanto complicado. Existia uma rivalidade ali, não entre mulheres, mas de Penina para Ana. O amor de Eucana era muito voltado para Ana. Penina gerava, era que tinha muitos filhos, mas Ana levava para si o amor do marido. Ou seja, um lar desestruturado, um lar não bem resolvido, embora de que a presença de Deus estivesse na casa, mas estamos falando de uma mulher cheia de rixosidade, uma mulher cheia de problema. Mas por que será que essa mulher carregava esses problemas nas costas? Seria sua personalidade? Então eu fui dar uma pincelada na biografia de Penina e eu fui entender que essa mulher ela era problemática e era uma mulher ciumenta. Ela ser problemática, tá tudo certo, mas o ciúmes nasceu de onde? Da onde veio essa competitividade? Por que houve essa necessidade? Eu entendo que muitas das vezes um lar desestruturado, não equilibrado, por conta do cônjuge ou por conta da esposa, não há acordos, não há conversas, existe rivalidade em tudo, mulheres elas se tornam inseguras e homens também se tornam inseguros e sucessivamente isso acaba chegando nos filhos. A gente vê rivalidade entre irmãos, a gente percebe essa rivalidade no núcleo familiar, no núcleo de amigos, numa empresa inserido dentro do trabalho, a gente sempre vê, a gente sempre encontra essa rixosidade. Então, lidando com essa situação de Penina, eu tento entender o que foi que houve no meio do caminho com esse casamento com essas duas mulheres, que Penina sentia uma guerra interna a ponto de descarregar a sua ira em Ana. Uma mulher que não tinha filhos, ela não usava de misericórdia com Ana, ela gerava, ela sempre teve filhos, e Ana desprovida, não é, da sua fertilidade maternal. Não havia ali uma responsabilidade afetiva pela vida da Ana, e ainda assim essa mulher conseguia ser rival dessa moça que para ela nada fazia. Eu entendo que por falta de um sacerdócio, por falta de uma responsabilidade afetiva, pessoas estão desprovidas de amor e elas geram essa competitividade. A gente para pensar e a fala é que as mulheres, elas vivem em competitividade entre elas. As mulheres são rivais entre elas, se arrumam para outras mulheres. Eu não acredito nisso. Isso para mim é uma falácia. Toda mulher que tem que se arrumar para uma outra mulher é porque, infelizmente, ela é desprovida de responsabilidades afetivas daquele que está com ela ou daquela que está com ele. E assim também são os homens, que muitas das vezes têm que se cuidar mais, se arrumar mais, porque está competitivo a um outro homem. Isso é muito comum e muito típico de um relacionamento cheio de insegurança. Eu não estou falando hoje aqui de Samuel, mas eu estou falando do coração conturbado de Penina. Uma mulher que, desprovida de sentimentos, ela ainda carregava a bagagem de ser uma mulher ciumenta, porque ela tinha competitividade com Ana por falta de responsabilidade emocional e afetiva de Eucana. Se hoje você está vivendo esse problema, eu quero convidar você a ser uma pessoa mais madura, uma pessoa mais alta de si, buscando na palavra de Deus entendimento e maturidade o suficiente para entender qual é o seu lugar. Nós conseguimos vencer esse tipo de coisa quando a gente auto se percebe, quando a gente auto se valoriza e a gente começa a entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Ninguém precisa ser rival de ninguém. Ninguém precisa do outro para ser feliz.
que no caso era Penina, precisando daquele amor excessivo de Eucana para ter ali uma emoção na sua vida e ser uma mulher mais alto de si. Engano nosso achar que nós dependemos, que outras pessoas elas têm que ser responsáveis afetivamente pela nossa vida. E quem nunca viveu isso? Quem nunca despejou no outro a necessidade que o outro nos fizesse feliz? E isso é uma inverdade. Quando você entra num relacionamento, você precisa ir para esse relacionamento maduro, trabalhado, com a autoestima lá em cima, entendendo que você brilha diante dos olhos de Deus, entendendo o seu valor, entendendo as suas qualidades, sabendo qual é a motivação que te leva a estar no meio daquele relacionamento. A gente sabe que o Senhor, Ele trabalhou na vida de Ana e a história de Ana é contada ainda nos dias de hoje como aquela que chorou e teve a sua gestação e gerou Samuelzinho. Mas a gente sabe que a história de Penina, ela finda em fatos de ciúmes e de uma mulher rixosa como uma goteira. É para pensar e restaurar o ambiente onde nós estamos, restaurar o ambiente da nossa mente, para que nós venhamos ter uma mente cativa à mente de Cristo. Seja abençoado, em nome de Jesus. Pare e reflita. Amém?